Olá, turma de Lógica Aplicada à Matemática, sejam bem-vindos. Em geral, na maior parte das questões que nós fizemos, a gente dava uma expressão lógica e pedia para calcular a tabela verdade. Nesse aqui, nós vamos fazer o contrário. Dado uma tabela verdade, qual é a proposição lógica que, quando nós construímos a tabela verdade, dá essa tabela aqui, que é apresentada. Então, é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Tem muitas aplicações dessa situação, porque um engenheiro eletrônico ou alguém da área de computação sabe qual é o comportamento lógico, mas não sabe qual é a expressão para poder montar o circuito elétrico. Então isso é muito importante nesse sentido. Para fazer isso, nós temos que ter um conhecimento do que são as composições conjunção e disjunção. Quando nós temos uma tabela verdade que todas as linhas, o resto é falso, com exceção de uma, a gente lembra que isso aqui é uma conjunção, porque na conjunção basta que uma seja falsa para que todo o resultado dê falso. Então, é o que está ocorrendo aqui. Nós temos na primeira linha falso, na segunda o resultado falso, na terceira linha tem um verdadeiro e na quarta linha tem um falso. Então, isso aqui é uma conjunção. Qual conjunção? Como a gente vai montar essa conjunção? Bem, a gente vai lembrar que na conjunção, para que o resultado dê verdadeiro, nós vamos ter que todas as entradas daquela linha tem que ser verdadeira. Então aqui ó, a gente tem um verdadeiro bem aqui nessa terceira linha. Como eu quero fazer um e, uma conjunção, eu teria que fazer o valor lógico de P, que é falso, e o valor lógico de Q, que é verdadeiro, o resultado teria que dar verdadeiro. Como aqui eu já tenho um verdadeiro no Q, mas esse P que está falso teria que ser verdadeiro. Então, para que nessa linha o resultado dê verdade em uma conjunção, eu teria que fazer não P e Q. Se a gente fizer uma tabela verdade não P e Q, nós vamos observar que, pelo que a gente já sabe, somente uma linha vai dar verdadeiro. E como eu já sei que nessa linha aqui vai dar verdadeiro, né, porque vai ficar aqui não falsidade, que é verdade, e verdade, que é verdade, então, dizer que todas as outras linhas deveriam ser falsas. Você pode até fazer aqui e ver que realmente sempre vai dar falso nas outras linhas. Ou seja, para que a gente possa encontrar qual é a expressão lógica que dá origem a essa tabela, e você tem todas as linhas sendo falsas, com exceção de uma, você vai olhar para aquela linha que é verdadeira, nela procurar construir uma conjunção. Toda vez que for falso, você nega. Quando for verdadeiro, você mantém a proposição. Vou fazer mais um outro exemplo. Essa outra aqui. Nessa outra tabela, assim como na anterior, tem todas as linhas falsas, com exceção de uma, que é essa quarta linha. Como eu já sei que isso aqui vai dar uma conjunção, vou colocar um sinalzinho aqui de conjunção, eu tenho que saber qual é essa conjunção. Eu tenho que nessa quarta linha, tem que dar aqui na quarta linha tudo verdadeiro. Como aqui eu tenho um falso, aqui teria que ser um verdadeiro. Então o valor lógico de P, que é falso, teria que ser verdadeiro. Então eu tenho que negar aqui nessa linha o valor de P. Então vai ficar não P. A mesma coisa aqui, ó, para o valor lógico de Q, que é falso, mas teria que ser verdadeiro para ficar verdadeiro e verdadeiro no resultado verdadeiro. Então aqui nós vamos ter também que o valor lógico de Q desculpa. O valor lógico de Q tem que ser verdadeiro, como estava falso, vamos ter que negar. Então, não P e não Q tem tabela verdade, essa aqui está sendo apresentada à esquerda. Mas pode ter outra situação. A outra situação é que, ao invés de aparecer todos os resultados falsos e somente um verdadeiro, poderia ocorrer o contrário. Aparecer todos os verdadeiros e somente um falso. Como nessa tabela aqui, que na terceira linha, observe, nessa terceira linha, o resultado da tabela verdade é todas as linhas são verdadeiras, mas aqui é um falso. A gente se lembra, então, nós nos lembramos que quando a gente tem uma disjunção, um ou, a tabela verdade é sempre verdadeira, com exceção de uma linha. Então, eu vou tentar achar aqui quem é uma composição dessas proposições utilizando uma disjunção, um ou. Vamos lembrar, quando é que um ou é falso? Quando é que uma disjunção é falsa? Quando todos os elementos que compõem essa disjunção são falsos. Então, aqui observa que o valor lógico de P já é falso, então não tem problema nenhum. Vai ficar P, que é falso, ou Q, só que aqui é verdadeiro. Se eu deixasse
assim, P ou Q, o resultado não ia dar falso nessa linha. Eu tenho aqui que negar o valor lógico de Q. Então vai ser P ou não Q. Então, resumindo, quando você tem somente um verdadeiro e todos os demais são falsos, você vai utilizar uma conjunção para ver facilmente quem é a composição que estabelece a verdade. Quando você tiver apenas uma falsa e demais verdadeiros, você vai utilizar uma disjunção. E qual é o procedimento? Por exemplo, quando você quer usar a conjunção, naquela linha que é verdadeiro, você sabe que todas as entradas têm que ser verdadeiras. Então, se tiver, por exemplo, algum falso aqui, alguma falsidade, você tem que negar aquela proposição que é falsa. Por exemplo, nessa aqui, o P é falso, então eu tenho que negar o P. O Q também é falso, tenho que negar. Então, nesse outro aqui, ó, que eu tenho na terceira linha, e o P é falso e o Q é verdadeiro, eu só preciso negar o valor lógico de Q para ficar verdadeiro e verdadeiro. Mas fazer, professor, e quando for com mais, como aqui nesse exemplo, que nós temos muitos falsos. Na realidade, nós temos 7 falsos e apenas um verdadeiro. Então, qual o tipo de proposição eu vou procurar aqui para ser para que a composição dessa proposição dê falso em 7 linhas e verdadeiro em apenas uma? O i, ou seja, a conjunção, ou o ou, a disjunção? Bem, tem que ser exatamente, você que respondeu aí. A conjunção, porque a conjunção é quase sempre falso. Só vai ser verdadeiro em uma única linha. Então, já sei que eu vou, nessa linha aqui, trabalhar com a conjunção de quantas? P, Q, R, de 3 proposições. Vai ter aqui alguma coisa e outro e outro. Vamos analisar. Nessa linha, eu tenho que ter todos eles verdadeiros. O valor lógico de P. O valor lógico de P já é verdadeiro? Então, se o valor lógico de P já é verdadeiro, vou colocar aqui apenas P. E o valor lógico de Q é falso, mas teria que dar verdadeiro. Então, eu tenho que colocar aqui a negativa de Q para que o resultado dê verdadeiro. E por fim, o valor lógico de R é verdadeiro. Então, vai continuar exatamente do mesmo jeito o valor lógico de R. Então, a expressão lógica envolvendo P, Q e R, cuja tabela de verdade é essa que está aqui na esquerda, é P, I, não Q e R. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse mais vezes, se tivesse 7 vezes um F. Por exemplo, nesse outro caso aqui. Nesse caso, o resultado da composição é verdadeiro em todas as linhas, menos na terceira linha. Então, como é que é quase sempre verdadeiro, eu vou usar a conjunção ou a disjunção? A conjunção? Não, né? Te peguei. É a disjunção, porque tem que ser sempre verdadeiro, somente uma que é falsa. Então, vou colocar aqui a disjunção. Vou olhar aqui para essa linha. Quais valores tem que ocorrer para P, Q e R? Como eu quero que dê falso, todas as entradas teriam que ser falsas. Então, aqui eu tenho o valor lógico de P sendo verdadeiro. Mas eu queria que desse falso, né? Porque eu vou dizer falso ou falso ou falso, o resultado dá falsidade aqui. Então, o valor lógico de P, como está sendo verdadeiro, e eu queria que desse falsidade, então vou ter que negar aqui o valor lógico de P na quarta linha. E para o valor lógico de Q? Já é falso. Como eu vou querer que dê falso aqui, então não vou mexer no Q, vai continuar do mesmo jeito. E o valor lógico de R? O valor lógico de R também teria que ser falso. E aqui está sendo verdadeiro. Então, tenho que negar o valor lógico de R. Então, tem no R. Então, quando eu fizer a tabela verdade não P, ou Q, ou não R, vai dar exatamente essa tabela que está aqui. Ah, professor, muito bom, o senhor está me enganando, porque o senhor está colocando verdadeiro e falso uma única vez. E quando ocorre mais do que uma vez, como, por exemplo, nesse caso. E esse aqui é exatamente a tabela verdade do ou exclusivo, né? O exclusivo é verdadeiro quando os dois forem diferentes e falso. Então, essa aqui é a tabela verdade exatamente do ou exclusivo. Como eu vou fazer para encontrar a tabela verdade
a composição de proposições utilizando apenas conjunções e disjunções, que dá exatamente o ou exclusivo. Aí nós vamos fazer como antes. Ó. Observe que eu poderia reescrever esse FVVF. Eu preciso fazer aqui uma composição entre P e Q. Eu coloquei essas outras colunas para nos ajudar. E eu quero utilizar o que eu fiz antes. Então, pelo que eu fiz antes, eu sei que eu tenho que ter um V aqui na terceira linha e um V aqui na segunda linha. Deixa eu colocar mais para cá. Então, se eu quiser encontrar FVVF aqui, eu posso fazer uma operação entre duas colunas que eu já sei como fazer. Essa primeira coluna aqui, que é FVFF, eu sei fazer, porque eu já sei que tem apenas V numa só e F nas demais. Eu vou fazer a mesma coisa agora nessa terceira coluna, na quinta coluna. F, F, V, F. Por que eu estou fazendo isso? Porque para essa terceira coluna eu sei como fazer a composição, pelo que eu expliquei antes. Essa quinta também. E como é que eu vou unir eu vou compor essas duas para o resultado dar a última, F, V, V, F. Eu vou fazer F, alguma coisa aqui F, o resultado dá F. V, alguma coisa F aqui para dar V. Qual sinal eu vou colocar bem aqui? Um ou um I? Se eu colocar um I, ficaria falso e falso, falso dá certo. Verdadeiro e falso, falso, não dá certo. Se eu colocar um ou, vai dar certo, né? Então, ou seja, eu sei fazer cada uma dessa terceira e quinta coluna, sei. Depois que eu souber fazer, eu faço uma composição das duas utilizando um ou e vai dar exatamente o ou exclusivo. Então, vou fazer aqui só para a gente observar, para a gente ver realmente está certo. Qual é a composição que vai dar exatamente essa terceira linha aqui? Essa terceira linha aqui, como tem apenas um V e 3 F, eu vou usar a conjunção. Vou usar bem a conjunção bem aqui. Eu até coloco ela aqui em cima. Ó. E na quinta coluna, que é F, F, V, F, também eu vou utilizar uma conjunção. Qual é a conjunção que dá FV, FF? Eu vou olhar para onde tem um V, que é na terceira linha aqui, ó, o mouse está passando. Para dar verdadeiro, ambas as entradas têm que ser verdadeiras. Como o P já é verdadeiro, então o P não vai se modificar. Vai ficar P e o valor lógico de Q é falso, mas deveria ser verdadeiro. Então eu tenho que negar aqui. Vai ficar P e não Q. E para a terceira, desculpa, não, para a quinta coluna, tem que ser V aqui na terceira linha e F nas demais. Tá? Como tem que ser V aqui na terceira linha, e eu estou falando conjunção, tem que ser todos V, então eu tenho que negar aqui o valor lógico de P, que é falso, tem que ser não P. Não P e quem? E o valor lógico de Q, como já está verdadeiro, não se modifica. Vou colocar aqui uns parênteses para não se perder. Então pronto, se eu fizer a composição das duas por uma disjunção, vai dar exatamente o valor lógico. Vai dar a equivalência lógica ao ou exclusivo. Então, conclusão que a gente obteve aqui foi que P exclusivo Q vai ser equivalente a quem? A P e não Q. Ou, agora troca. Eu fiz P e não Q, agora vou fazer então não P e Q. E essa equivalência lógica do ou exclusivo a gente vai usar em muitas questões. Então, todas aquelas questões que pedem para você fazer uma negação utilizando o ou exclusivo, você vai fazer primeiro essa equivalência. Aí alguém pode dizer, professor, mas como tem exatamente aqui, ó, 2 Fs e 2 Vs, e eu peguei os Vs para trabalhar com conjunção, eu não podia ter feito a mesma coisa trabalhando agora com disjunção? Também poderia. Vou até aqui voltar aqui tudo para a gente fazer a mesma coisa usando a disjunção. Na disjunção, vou colocar aqui, a gente vai trabalhar com mais verdadeiros do que falso. Então, eu precisaria de verdadeiro, eu preciso de falso aqui, aí verdadeiro, 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 e eu preciso agora de um falso aqui na última. Falso, verdadeiro,
verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver. Qual é a composição utilizando a disjunção? Vou colocar aqui em cima. Que tem falso na primeira e falso dado na primeira e verdade nas demais. Bem, como tem que dar falso aqui na primeira, eu tenho que negar tanto P como Q. Vai ficar não P ou não Q. E agora na quinta linha, eu tenho que negar apenas na última linha. Que já está, né? O P ou Q, exatamente o P ou Q normal que a gente está acostumado a fazer. Isso aqui é exatamente P ou Q. Agora, eu vou fazer a composição dessa terceira linha com essa quinta linha para dar falso, verdadeiro, verdadeiro, falso com um I ou um OU. Tem que ser um I, né? Porque se eu colocar aqui falso e verdadeiro, dá falso. Se eu colocar falso ou falso, verdadeiro. E aqui, ó, verdadeiro, 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 e verdadeiro e falso dá falso. Então, eu tenho que unir eles pelo um I. Então, nós encontramos uma outra equivalência para o OU exclusivo, que é P exclusivo que é equivalente a quem o resultado deu não P ou não Q e P ou Q. E a outra que a gente tinha feito antes, vou colocar aqui em cima para ficar. Vocês copiaram, o pessoal está assistindo no vídeo. P exclusivo Q era equivalente a P e não Q. Agora eu vou trocar. Vai ficar então. Se eu fiz P e não Q, eu vou fazer agora não P. Q. Como aqui dentro eu usei I, aqui fora eu vou usar O. Observe que é fácil lembrar. Ó. Dentro dos parênteses tem OS e fora tem um I. E na segunda, dentro dos parênteses tem um I e fora tem um O. Então, essas duas são duas equivalências para o exclusivo que vocês podem utilizar nas questões de vocês. Tá. Aqui também tem a mesma situação para a gente trabalhar, por exemplo, com a bicondicional. Né? A bicondicional. Como a gente já sabe que a negação de P exclusivo Q é equivalente a bicondicional, não precisa você fazer essas contas que a gente fez. Não vai ser a mesma coisa no final das contas. Né? Você vai somente negar isso aqui. E só para terminar, eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. Pode ser questão de prova. E quando a tabela verdade for dessa maneira, que tiver, por exemplo, 2 Vs e 6 Fs, como é que eu faço para encontrar qual é a composição dessas proposições que dá exatamente como resultado, tem como resultado essa tabela verdade aí. Bem, pessoal, então, só mais uma outra observação que é a pedido aí dos alunos. Eles falaram, por exemplo, como é que eu faço a negação, por exemplo, de P exclusivo Q, por exemplo, se P exclusivo Q, então R. Como é que eu faço a negação disso aqui tudo? Bem, para fazer a negação disso aqui tudo, a gente tem que fazer a primeira coisa é reescrever P exclusivo Q com qualquer uma dessas equivalências lógicas que eu coloquei aqui, ó, ou utilizando a disjunção aqui fora, ou então a conjunção. Aí você vai escolher qual delas você prefere. Então vamos lá fazer. Primeiro vamos relembrar que, como aqui é aqui dentro é uma condicional, eu posso reescrever isso ainda como sendo, aqui dentro da condicional, vamos relembrar aqui, né? Se P, então Q é equivalente a não P ou Q. É equivalente ao antecedente ou consequente. Então aqui eu vou exatamente isso. O antecedente é P exclusivo Q. Então vai ficar não. Deixa eu apagar a parte de baixo, que eu acabei de relembrar, senão não vai dar mais. Não vai dar. Vai ter espaço. Vai ficar não antecedente, ou seja, não P exclusivo Q ou R.
E agora a gente pode aplicar aqui as regras de De Morgan. Por quê? Como é que funciona a regra de De Morgan? Eu vou negar aqui uma disjunção, então eu troco a disjunção pela conjunção. E vou negar cada uma das duas proposições aqui que montam, né, que formam a disjunção. Então vou negar a primeira, então ficaria não P exclusivo Q. E agora eu vou negar aqui a segunda, que é R. Não R. E agora a gente pode usar aqui, ó, a dupla negação aqui. A dupla negação, a negação da negação de P exclusivo Q é apenas P exclusivo Q. Aí, I não R. E por fim, agora, nós vamos poder substituir aqui qual é a equivalência a P exclusivo Q, que era P e não Q, ou, agora eu vou trocar, não P e Q. Aqui um parênteses maior. Tudo isso aqui e não R. Então nós temos aí a negação. É porque algumas situações podem ficar grandes mesmo. Claro, mas também tem aquele outro método que eu ensinei num outro vídeo. Você poder fazer a tabela verdade desse negócio todo e depois procurar ver uma composição, como eu expliquei nesse vídeo agora, que gera aquela tabela verdade. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima.